A história tem início com Akira, o protagonista, um assassino experiente que observava de longe outro matador. Aquele homem, ao notar sua presença, demonstrou medo, e Akira pensou consigo mesmo que era lamentável terem sido designados para o mesmo alvo, pois agora teria de eliminá-lo. Sem hesitar, o outro lançou diversas armas em sua direção, mas Akira desviou com leveza e precisão. Irritado, o inimigo se lançou em um ataque direto, e o protagonista reagiu com agilidade, empunhando sua espada. Com um movimento firme e rápido, desarmou o oponente que insistiu no combate, arremessando adagas e shurikens numa tentativa desesperada de feri-lo. Num instante, Akira apareceu atrás dele, e o homem, confuso, não entendeu como isso fora possível. Ainda assim, teimoso, tentou acertá-lo com uma lâmina oculta no sapato. Akira, imponente, bloqueou todos os ataques e contra-atacou com precisão, ferindo-o até imobilizá-lo. Fraturou-lhe uma perna, fazendo-o cair no chão, atônito diante da derrota fácil. A espada que Akira havia lançado segundos antes caiu do ar e atravessou o corpo do homem, encerrando sua vida. É isso que chamam de brutalidade, pensou o protagonista. Em seguida, retomou seu foco e terminou sua missão sem hesitar, como sempre fazia. Mas como tudo começou? Essa pergunta ecoava como uma lembrança distante. Há algum tempo, Akira estava em sua sala de aula, onde os colegas conversavam animadamente sobre o conselho estudantil e as festividades que se aproximavam. Alguns faziam planos para depois da escola, enquanto ele permanecia em silêncio, concentrado lendo algo em seu celular. Isso despertou curiosidade entre os alunos, e uma garota perguntou o que ele lia e se poderia emprestar o livro. Outra comentou que mal lembrava dele estar ali desde o início do ano, o que não o surpreendeu, pois preferia passar despercebido. No entanto, naquele instante, algo estranho chamou sua atenção. Um brilho no telefone, e de repente uma figura sombria envolveu todos os alunos. Num piscar de olhos, estavam em outro lugar completamente diferente. A confusão tomou conta do grupo até que um velho apareceu, pedindo calma e dizendo que o rei queria falar com eles. O homem agradeceu por terem vindo de outro mundo e explicou que agora se encontravam em Hétis, o maior continente humano daquele mundo, ameaçado pelo avanço dos demônios. Por isso, precisavam de um herói capaz de derrotá-los. O velho disse que entre eles estava o escolhido, e deveriam descobrir quem era. Akira ouviu tudo com atenção, intrigado, e pensou que aquilo era um verdadeiro isekai, como os que tanto gostava de ler. Logo, um por um, seus colegas se aproximaram da grande esfera mágica, concentrando-se em seus próprios status. Um painel surgiu diante deles, mostrando habilidades e ocupações. O espanto tomou conta quando perceberam que seriam cavaleiros, magos ou xamãs. Um dos colegas, animado, comentou que Akira provavelmente seria um feiticeiro e perguntou qual era sua função. Ele respondeu com calma que era um assassino, mas algo parecia errado. Seus atributos eram altos demais, e isso o fez desconfiar. Quando Sato, seu parceiro, foi reconhecido como o herói, o velho o elogiou, dizendo que seu ataque superava o de todos. Akira, porém, percebeu que suas próprias estatísticas eram ainda maiores. Algo não fazia sentido, e ele decidiu não revelar suas habilidades. Usando seu talento máximo em furtividade, Akira se camuflou e evitou ser visto. Quando foram levados aos dormitórios, ele observou que havia câmeras escondidas pelos corredores. Aquilo aumentou sua desconfiança. Estavam sendo vigiados. Depois de receber as roupas adequadas à sua profissão, saiu discretamente para explorar a cidade. Ao olhar ao redor, confirmou que estava realmente em outro mundo. Admirou-se com sua força física ao escalar paredes com facilidade, e usando a furtividade, chegou até a biblioteca do castelo. Lá viu o rei conversando com a princesa. O monarca perguntava sobre as crianças, e ela respondeu que nenhuma delas suspeitava de nada, pois vinham de um mundo sem magia. O rei pediu que continuasse assim. Akira, escondido, ficou irritado, convencido de que havia algo errado em toda aquela situação. Pensou em eliminá-lo ali mesmo, mas decidiu esperar até o dia seguinte. Enquanto todos se reuniam para aproveitar o banquete, Akira permaneceu oculto, refletindo se deveria contar aos colegas o que descobrira. Sabia, porém, que ninguém acreditaria. Foi então que um dos estudantes se levantou, animado, incentivando os outros a se esforçarem na missão de salvar aquele mundo. Akira apenas observou, decepcionado, acreditando que o rei havia enganado a todos. Mais tarde, o capitão Saran apareceu e anunciou que seriam treinados como companheiros do herói.
Akira decidiu que precisava obter mais informações e saiu novamente, invisível. No jardim, Saran surpreendeu-o, perguntando se havia algo que o incomodava. Akira se assustou por ter sido detectado, mesmo estando em furtividade máxima. O capitão explicou que possuía uma visão mágica capaz de perceber variações de temperatura, o que lhe permitia enxergá-lo. Quando Akira empunhou uma adaga, Saran prometeu que não contaria nada ao rei, afirmando que as coisas não estavam como pareciam. O protagonista ficou surpreso. Aquele homem parecia diferente do rei. Pouco depois, sentaram-se e conversaram. Saran aconselhou-o a não perder tempo na biblioteca, pois lá não havia nada útil. Disse que, se ele quisesse ficar mais forte, poderia treiná-lo pessoalmente. Akira admitiu que sabia pouco sobre aquele mundo e sobre magia, mas o que mais queria era encontrar um modo de voltar para casa. Pensava em sua família, imaginando como deveriam estar, e confessou que não fazia ideia de como retornar. Saran respondeu que o melhor caminho seria tornar-se mais forte, pois de nada adiantaria ser fraco e morrer antes de descobrir uma solução. Propôs ser seu professor e ensiná-lo tudo o que pudesse, pedindo apenas que, em troca, Akira lhe contasse mais sobre o mundo de onde viera, já que tinha muita curiosidade. O jovem, surpreso, aceitou, pois reconhecia que uma ajuda assim seria valiosa. Nos dias seguintes, Akira se dedicou intensamente ao aprendizado sobre os 4 continentes e as diversas raças daquele mundo, treinando até a exaustão. Saran, por sua vez, ficava fascinado ouvindo sobre a tecnologia do mundo de Akira. Certa noite, o ajudante do capitão reclamou, dizendo que precisava lidar com o treinamento sozinho, pois seu superior passava tempo demais com o novo aluno. Saran respondeu que Akira era alguém interessante, e conhecer mais sobre seu mundo era algo incrível. O ajudante se assustou quando o capitão mencionou que Akira possuía furtividade no nível máximo, uma habilidade que apenas o primeiro herói havia alcançado. Nesse momento, Akira entrou na sala, e o ajudante, nervoso, se retirou. O protagonista, então, perguntou a Saran sobre o livro que havia encontrado na biblioteca. O capitão sorriu e respondeu que aquele livro era, na verdade, um plano de golpe de Estado, um documento que ele mesmo havia escrito e escondido, disfarçado como um livro de receitas. Akira ficou impressionado com sua sinceridade, e Saran explicou que o rei havia perdido a razão, planejando algo que destruiria a ordem natural daquele mundo. Disse que precisavam impedi-lo antes que fosse tarde demais. Akira o ouviu em silêncio, pensando que finalmente havia encontrado alguém digno de confiança. Apesar de os cavaleiros não poderem agir dessa maneira com tanta facilidade, eles ainda lhe devem muito, e o protagonista imagina que foi justamente por isso que Mitri decidiu abordá-lo. Se fosse um simples assassino sem ligação alguma com a realeza e o eliminasse, certamente tudo seria mais simples. No entanto, Mitri nega essa ideia, dizendo que é melhor que ele não tire nenhuma vida, mesmo que sua profissão seja a de um assassino. Ela acredita que, se sua mãe e irmã descobrissem o que ele fez, jamais ficariam felizes. Por essa razão, ele precisa se concentrar em ser alguém capaz de lutar sem matar, um assassino que utiliza suas habilidades de forma inteligente. E dentro de si, ele pensa que pode realmente alcançar isso, pois, desde o primeiro dia, percebeu algo diferente em si mesmo. Ele foi o único que não se deixou dominar pela empolgação e escolheu, por conta própria, não revelar suas estatísticas. Essa atitude provava o quanto havia amadurecido, e Akira confirma esse pensamento, observando que ninguém antes havia percebido sua verdadeira natureza. Mitri então comenta que também poderia ajudá-lo a lidar com aquele golpe de Estado, garantindo que o rei deixasse o trono de forma pacífica. Poucos dias depois, Mitri anuncia que chegou o momento de testar o treinamento e a força deles, levando o grupo até uma masmorra. Nosso protagonista caminha junto aos companheiros, admirado com a multidão que os observa e os elogia pelo caminho. Ainda assim, ele sente o olhar de alguém cheio de ódio, e em um instante se move para trás da garota, questionando em voz firme o motivo daquele olhar. A jovem, surpresa, apenas pergunta se ele tem ideia do sacrifício que foi necessário para que os heróis fossem invocados. Akira responde que não sabe, e ela, encarando-o, murmura que espera vê-lo novamente quando ele descobrir. Algumas horas mais tarde, o grupo já está dentro da masmorra, enfrentando ondas de monstros sem descanso. Akira comenta com o capitão que todos estão exaustos e que talvez fosse melhor recuar. Nesse momento, Mitri ativa uma habilidade poderosa, abrindo caminho com um ataque devastador para o retorno.
Já Sato, percebendo que outros monstros bloqueavam a passagem, lança uma bomba de fumaça dada pela princesa, algo reservado apenas para emergências. Mas o medo toma conta de todos quando um minotauro gigantesco surge diante deles. Até mesmo Akira se espanta, pensando que um monstro daquele porte jamais deveria estar no primeiro nível. Sem hesitar, ele parte para o ataque, usando suas técnicas para atingir o inimigo, conseguindo fincar a adaga por um breve instante. No entanto, sua arma se despedaça, e ao retornar para junto do grupo, ele pede que Sato não se force mais, pois o braço dele estava quebrado. Sato se recusa, afirmando que sua obrigação como herói é proteger os companheiros. Mas Akira, com um olhar sério, retruca que a verdadeira responsabilidade deles é salvar o mundo e que os companheiros do herói devem apoiá-lo enquanto preservam suas próprias vidas. Nesse instante, ele percebe algo anormal em Sato e ordena que a xamã verifique o que está acontecendo. A jovem obedece e, ao remover a maldição que estava nele, se surpreende ao notar a energia sombria que carregava. Akira corre em direção a Mitra, decidido a usar a técnica que havia guardado para aquele momento. Mitra o incentiva com um grito de apoio, e o capitão, confiante, canaliza seu poder, invocando uma poderosa rajada de raios que paralisa o Minotauro, deixando todos impressionados. Aproveitando a brecha, o protagonista salta para as costas da criatura, focando toda a sua energia e ativando a magia das sombras. E assim termina aquele intenso confronto. Akira liberou o poder que corria em suas veias e conseguiu conter a criatura diante de si. No entanto, o monstro se mostrou muito mais poderoso do que qualquer um poderia imaginar. Uma força bruta que fazia o chão tremer. Mesmo assim, Akira não recuou. Ele concentrou toda a energia em seu corpo e ativou seu golpe secreto. Diversas lâminas de energia surgiram em torno dele e, num movimento rápido, atravessaram o corpo da criatura. Em seguida, o jovem começou a arrastar o monstro para dentro da terra, e todos observavam, espantados com tamanha demonstração de poder. Ainda assim, o controle lhe escapava aos poucos. A energia se espalhava de forma caótica, e as pessoas começaram a se afastar, com medo do que poderia acontecer. De repente, o mestre de Akira surgiu entre eles. A voz dele soou firme, pedindo que o garoto mantivesse a calma. Dizia que tudo ficaria bem, que ele apenas precisava respirar e dominar o próprio poder. O olhar do mestre transmitia confiança e Akira o ouviu. Lentamente, foi retomando o controle, e o campo de energia começou a se dissipar. Quando tudo se acalmou, o silêncio tomou o ar. Todos estavam atônitos com a força que o jovem havia demonstrado. A cena seguinte mostrava os dois já do lado de fora, depois do combate. O mestre pousou uma das mãos sobre o ombro do discípulo e agradeceu sinceramente. Disse que, se não fosse por ele, ninguém teria sobrevivido para contar a história. Akira permaneceu em silêncio por um instante, lembrando-se de que só estava vivo graças ao próprio mestre, que o havia ajudado a dominar a magia quando quase perdera o controle durante um antigo treinamento. O homem, intrigado, comentou que jamais tinha ouvido falar daquela habilidade extra, chamada Magia das Sombras. Contou que era um poder extremamente raro, muito poderoso, mas difícil de controlar, e que drenava quantidades enormes de energia. O mestre pediu que o garoto não voltasse a utilizá-la, a menos que fosse realmente indispensável. Akira assentiu e prometeu que não a usaria de forma tão arriscada novamente. Logo em seguida, o mestre estendeu um presente. Era uma katana reluzente. Disse que a espada se chamava Katana, a mesma que havia sido forjada pelo primeiro herói da história. Akira olhou surpreso para a arma e perguntou por que ele queria entregá-la a ele, e não ao verdadeiro herói. O mestre explicou que o herói já possuía a espada sagrada, e que se carregasse aquela, o rei notaria imediatamente. Akira quis entender o motivo disso ser um problema, e o mestre respondeu sem hesitar que havia roubado a espada do arsenal real. Mesmo surpreso, o garoto decidiu aceitar o presente. Perguntou então qual era o verdadeiro nome da lâmina. O homem explicou que não sabiam, pois ninguém conseguia decifrar a antiga língua gravada nela. Akira, no entanto, conseguiu ler as inscrições e percebeu que nelas estava escrito Deus da Lâmina Noturna. Também havia outra frase, dizendo que a espada deveria chegar às mãos do sucessor e guiá-lo no momento da necessidade. Akira sentiu curiosidade em conhecer o homem que um dia forjou aquela lâmina, e o mestre também demonstrou o mesmo interesse. O mestre quis saber mais sobre o herói,
e Akira contou que a magia negra que o afligia era terrível, uma maldição que se recusava a desaparecer. Mas o homem ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo, pois já tinha uma boa ideia de quem estava por trás de tudo. A história então se deslocou para outro lugar, onde uma garota conversava diante de um cristal. Ela chamava aquele cristal de Tsukasa Satou e dizia que gostaria que ele fosse um fantoche, um herói falso. De repente, Akira surgiu no local, cortando o cristal ao meio com um único golpe. A jovem se virou assustada e perguntou quem ele era. Akira respondeu friamente que estava ali para pôr fim à maldição do herói. A garota o acusou de invadir os aposentos de uma dama sem permissão, considerando aquilo uma grande afronta. Akira apenas lembrou, com tom firme, que ela não era uma dama, mas sim uma bruxa que usava maldições para manipular as pessoas. A moça manteve a postura e afirmou que fazia tudo aquilo apenas em nome de Sua Majestade. O rapaz perguntou qual era o real propósito de seguir as ordens do rei, mas ela respondeu da mesma forma, que tudo o que fazia era por Sua Majestade. Sem prolongar o diálogo, Akira se retirou do local. Assim que ele se foi, a garota abriu uma gaveta e revelou dezenas de outros cristais, cada um com um nome diferente gravado. Enquanto isso, Akira se dirigiu até o comandante Sara. Contou-lhe tudo e disse que ele sempre estivera certo em suas suspeitas. Sara perguntou se a princesa havia visto o rosto do jovem e Akira respondeu que mal conseguira conversar com ela de maneira decente. Naquele momento, ambos perceberam que a princesa era apenas uma marionete nas mãos do rei. Sara pediu que o garoto descansasse um pouco e alertou que seria melhor não passar a noite no castelo. Akira quis saber o motivo, e Sara explicou que a princesa começava a lançar maldições sobre todos, exceto o herói. O rapaz tinha um status desconhecido, o que o protegia temporariamente, mas se perdesse o controle, ordenariam que fosse eliminado. Disse ainda que o procurariam em todos os cantos do castelo. Akira perguntou se não seria repreendido por ter mostrado o rosto. O comandante apenas sorriu e respondeu que também fora jovem um dia. Disse que todos cometem erros e que jamais sacrificaria alguém por algo assim. Acrescentou que admirava o garoto e desejava que existissem mais pessoas como ele naquele mundo. Antes de se despedirem, o homem pediu para que Akira o levasse um dia para conhecer o local de onde vinha. No dia seguinte, ao acordar, Akira percebeu um grande alvoroço e muitas pessoas reunidas. Quis entender o motivo, mas logo descobriu, chocado, que o comandante Saran havia sido assassinado. O impacto foi tão grande que ele mal conseguiu reagir, e logo começaram a acusá-lo. Diziam que fora ele quem havia usado a lança para matar o comandante. Akira tentou se defender, lembrando que sua arma havia quebrado no último confronto. Mesmo assim, o rei ordenou que o prendessem pelo crime de homicídio. Ao ver a princesa sorrindo discretamente, ele percebeu que havia sido vítima de uma armadilha. Enquanto fugia, encontrou Gales, que explicou rapidamente que o comandante fora morto pelos assassinos do rei, conhecidos como os Corvos da Noite, e que agora estavam atrás dele também. Disse que Saran havia deixado algumas coisas para Akira e que ele deveria pegá-las e fugir o quanto antes. Quando encontrou o que o comandante havia deixado, Akira percebeu que ele já suspeitava que sua morte poderia acontecer a qualquer momento. Antes de deixar o reino, o jovem pensou apenas em seu mestre e no amigo que havia perdido. Ao cair da noite, a princesa informou ao rei que já tinha lançado a maldição sobre todos, exceto o herói. Disse que só precisavam de uma justificativa para declarar guerra ao leste e que aquelas crianças seriam peões perfeitos para seus planos. O rei respondeu que não se preocupasse com Akira, pois acreditava que ele morreria em alguma rua, mas, para garantir, ordenou que os Corvos da Noite o caçassem. Akira recordou as palavras de seu mestre. Não existe lugar melhor para se esconder do que uma masmorra. Mas lembre-se, a água lá é escassa, então planeje tudo com cuidado. Ele também se lembrou das instruções de Saran, que lhe explicara como poderia subir de classe. A resposta estava dentro da masmorra. Quanto mais fundo fosse, mais fortes seriam os inimigos que encontraria. O tempo retrocedeu para mostrar Akira perguntando ao mestre por que outras pessoas não faziam o mesmo. O homem respondeu que era por causa do perigo. Disse que nem mesmo ocultar a presença era suficiente, mas que, se Akira aprimorasse as habilidades de assassino, seria capaz de mascarar o próprio cheiro, os passos e até o calor do corpo. Akira sabia que o caminho seria longo, mas o mestre garantiu que valeria a pena. Explicou que, ao atingir o nível 100, poderia desbloquear uma habilidade especial que o ajudaria a sobreviver naquele mundo cruel.
Para isso, teria de ir até o labirinto de Cantinen e derrotar os chefes que aparecessem a cada 10 andares. De volta ao presente, Akira enfrentou inúmeros desafios e venceu diversos inimigos. Enfim, chegou à porta sobre a qual seu mestre sempre falara. Dentro dela estava a câmara do chefe, e uma vez que entrasse, só poderia sair quando um dos dois morresse. O confronto foi brutal. O monstro era incrivelmente poderoso e feriu Akira gravemente. Desesperado, ele recorreu à sua melhor técnica e começou a perfurar a criatura com múltiplas espadas criadas pela magia das sombras. Recordou-se das palavras do mestre, que dissera que ferimentos além dos limites aceitáveis ativariam automaticamente o modo de recuperação, usando as reservas de mana de emergência. Enquanto isso, a cena mudou para o herói, que expressava o desejo de enfrentar o Lorde Demônio. Mas todos ao redor tentavam impedi-lo, receosos do que havia acontecido com Akira. O garoto entendeu que o que estavam presenciando era a maldição da princesa, aquela que o vice-comandante Gilles havia mencionado. Mesmo assim, algumas pessoas decidiram acompanhá-lo. Quando saíram para o lado de fora, ficaram surpresos ao perceber que haviam conseguido escapar com uma facilidade inesperada. O herói refletia sobre as palavras do rei, que havia ordenado a todos que lutassem contra o Lorde Demônio. Pensava que seria muito estranho se o próprio monarca tentasse impedi-los agora. Com um semblante confuso, perguntou aos companheiros o motivo de terem decidido acompanhá-lo naquela jornada. A garota, com voz firme, explicou que possuía resistência natural à magia e, por isso, a maldição não surtira efeito nela. Acrescentou que, nos últimos dias, sentia como se outra força estivesse lançando feitiços sobre todos. Um dos rapazes, então, recordou que parte da culpa talvez fosse dele. Disse que se lembrava de ter destruído alguns cristais misteriosos e que, depois disso, tudo começou a dar errado. A cena mudou para Gila, revelando que fora ele quem controlara o garoto para quebrar os cristais. Explicou que sua manipulação era muito mais poderosa do que qualquer maldição, principalmente quando se tratava de dominar a vontade de outras pessoas. Após concluir as últimas ordens deixadas pelo comandante Saran, Gila observou o horizonte e desejou boa sorte aos heróis vindos de outro mundo. A narrativa seguiu para outro jovem, de cabelos longos, que olhava o céu com arrependimento. Em seus pensamentos, ele reconhecia que deveria ter se juntado a Akira enquanto ainda havia tempo. Maldição ou não, pensava. Falhei em protegê-lo. Nesse momento, a história retornou ao passado, mostrando o instante em que Kyu e Akira se encontraram pela primeira vez. A conversa entre eles foi breve, mas sincera. Apresentaram-se um ao outro com um aperto de mãos e um leve sorriso. Enquanto trabalhava, Akira pediu a Kyu que não contasse a ninguém sobre o tipo de serviço que fazia. Explicou que desejava esconder isso até mesmo de sua irmã, que cursava o primeiro ano. Kyu, curioso, mostrou uma foto e contou que sua irmã também estava no primeiro ano. Ambos ficaram surpresos ao perceber que as duas meninas eram amigas, o que os fez rir de forma natural, como se a amizade entre eles tivesse começado ali. A cena voltou para Akira, que despertava dentro de uma caverna úmida e silenciosa. Ao se levantar, percebeu que suas estatísticas estavam excelentes e que suas habilidades haviam melhorado muito desde o último combate. Ainda assim, achou curioso o fato de ter sonhado com Kyu sem motivo aparente. Ao examinar as novas habilidades adquiridas, notou que sua força havia dobrado. Enquanto caminhava pela masmorra, deparou-se com uma criatura gelatinosa, um slime. Após derrotá-lo, notou algo estranho em seu interior. Dentro do corpo translúcido, havia uma garota elfa, desacordada. Usando uma de suas habilidades especiais, Akira conseguiu acessar as memórias dela, mas logo desativou o feitiço, chocado com o que viu. É demais para ser verdade, pensou, respirando fundo. De repente, a elfa abriu os olhos lentamente. Akira se aproximou e perguntou se ela estava bem. A garota respondeu com voz fraca que sim, embora sua energia estivesse quase esgotada. Ele percebeu que o HP dela estava em apenas 2% e concluiu que qualquer esforço exagerado poderia ser fatal. Observando mais de perto, notou que ela possuía a mesma habilidade que ele, a capacidade de ver a mente de outra pessoa. Quando a elfa leu as informações sobre Akira e viu o nome dele, seus olhos se arregalaram antes que desmaiasse novamente. Preocupado, o jovem a carregou para um local mais seguro, onde montou um pequeno abrigo improvisado. Algum tempo depois, ela despertou, e o primeiro som que se ouviu foi o barulho do estômago dela reclamando de fome. Akira lhe ofereceu um pouco de água para aliviar a febre e pediu que bebesse devagar.
Ela confessou que não conseguia dormir de tanta fome. O rapaz abriu a mochila e estendeu-lhe um punhado de arroz, dizendo para comer o quanto quisesse. Enquanto se alimentava, a garota perguntou como ele sabia tanto sobre cura. Akira respondeu, com um leve sorriso, que sua mãe sempre fora doente e por isso aprendera a cuidar dos outros desde pequeno. O olhar dela se desviou para as paredes ao redor e percebeu marcas gravadas nelas. Números ordenados de maneira cuidadosa. Akira explicou que fazia aquelas marcações para não se perder na masmorra. A elfa, ainda cansada, agradeceu e deitou novamente, prometendo descansar até se recuperar totalmente. Quando despertou, já se sentia melhor. Ambos decidiram seguir adiante, descendo para as partes mais profundas da masmorra. Akira tentou convencê-la a não o acompanhar, dizendo que o lugar era perigoso demais. A garota, porém, afirmou que sabia se defender e não precisava de proteção. Com relutância, ele concordou, e juntos continuaram avançando. Os dois entraram em uma ampla sala coberta por luzes escuras, onde o ar parecia pesado. Subitamente, um dragão colossal emergiu das sombras, rugindo com fúria. Eles se lançaram para os lados, desviando das garras afiadas. Akira ativou sua magia de camuflagem, mas mesmo assim, acabou sendo atingido por um golpe que o lançou contra uma parede. A elfa gritou para que ele espalhasse sua mana por toda a sala, criando um campo de energia capaz de enfraquecer o inimigo. Assim que o fez, Akira se lançou para a ofensiva, mirando diretamente nos olhos da criatura. Com um movimento preciso, atravessou o olho do dragão com sua lâmina, fazendo-o rugir em agonia antes de cair. Por um momento, tudo pareceu silencioso, até que uma luz intensa começou a brilhar do corpo do dragão derrotado. Os dois olharam ao redor, surpresos, enquanto a claridade os envolvia completamente. Assim chegava ao fim o segundo episódio da jornada de Akira. Se o público estivesse ali, que aqueles que gostaram daquela aventura deveriam continuar acompanhando as próximas histórias, pois novas batalhas e mistérios aguardavam o herói. Após derrotar a criatura, percebe que ela se transformou em um gato. A garota percebe que ele está vivo, mas está bem fraco. Ele tem a habilidade extra metamorfo. Se fosse um dragão de verdade, ele teria muito mais trabalho do que isso. Ao olhar por sua visão, percebe que ele é um gato negro. O garoto pergunta se ela viu com o olho do mundo. A garota pergunta o motivo de ele não ver também. Ele responde que não tem controle sobre sua visão, provavelmente porque seu nível é baixo. Amélia explica que Akira está apenas rejeitando a visão. De repente, o gato acorda e fica indignado por ter sido derrotado por 2 novatos. Ela fez tudo isso por diversão. Virou um dragão que viu uma vez, mas acabou exagerando na brincadeira. Akira percebe que ela fala. A mulher quer apenas que não a comparem a monstros que agem puramente por instinto. O Lorde Demônio a criou para ser uma fera de alta inteligência. Ela entende o motivo de uma elfa saber disso, mas gostaria de saber o motivo de uma pessoa com menos de 100 anos conhecer essa história. Akira fica irritado com a grosseria, já que ela fala de forma snob, e pergunta se ela sabe sobre a situação em que se encontra naquele momento. Ela está machucada demais para se mover. Ela não liga para isso e pode fazer o que quiser. Mas antes, gostaria que ele ouvisse. Há uma mensagem do Lorde Demônio para Akira. Ele quer que Akira vá até Vulcano, a terra dos demônios. Vai esperar o garoto em seu castelo, nas profundezas desse lugar. O garoto acha estranho como o Lorde Demônio sabe tudo isso sobre ele. Pergunta se ele já sabia que iria aparecer nesse local, mas a garota não sabe responder. Não é capaz de compreender os grandes pensamentos do Lorde Demônio. Então, já terminou seu dever e gostaria de ser eliminada o quanto antes. Akira decide que não vai fazer isso. A mulher pede apenas que acabe logo com ela. As outras raças consideram demônios e monstros inimigos. Akira diz que isso não é da sua conta, o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Além disso, não está convencido de que demônios sejam maus. Amélia lembra o garoto de que a porta só será aberta se o chefe ou o desafiante morrer. A garota pergunta o motivo de não ser eliminada. Akira responde que ama gatos. Não entende o motivo de matar um gato com pelos tão lindos. Além do mais, pode se comunicar com ela, diferente de outros monstros. A garota não liga de ser ridicularizada dessa forma, mas gostaria de saber se ele prefere ficar preso no local e morrer de fome. Akira pergunta se há algum jeito de sair dessa sala. Amélia explica que ele não está errado e há uma forma de sair, fazendo um pacto com o monstro. Se fizer dessa fera seu familiar, ela não será mais a chefe do local. Ela explica que é mais ou menos isso. O ritual do pacto exige que o mestre tenha um controle de mana exemplar. Acha que Akira não é capaz de fazer isso.
Amélia lembra que ele conseguiu realizar algo parecido antes. O único que se sabe ter sido capaz de tal feito foi o primeiro herói. A gata pergunta se foi sobre o golpe que a enganou com a mana projetada para fora do corpo. Amélia tem certeza de que Akira consegue fazer o ritual, mas não pode garantir se dará certo. Akira pergunta o que acontece se falhar. A garota diz que a resposta é simples: ambos morrerão. Akira decide tentar. Amélia fica preocupada e pergunta se ele não ouviu que pode falecer. Akira não liga e decide fazer o ritual. A gata quer apenas que ele faça logo. Não se importa se ambos morrerem. Mas desde o começo, o garoto não gosta do pensamento da gata. Essa ideia de que tanto faz viver ou morrer o irrita. Ela responde que não tem nada a ganhar ficando viva. Akira pergunta como fazer o ritual. Amélia explica que primeiro precisa dar um nome a ela. Akira decide chamá-la de Noite, devido ao lindo pelo escuro que possui. Ela gosta, mas decide não comentar. Em seguida, precisa colocar sua mão sobre ela e canalizar sua mana para dentro da gata. Amélia acha que ele pode conseguir, mas lembra o garoto de que não pode voltar atrás. Ambos precisam unir suas almas, ou morrerão. Akira diz à garota que não tem intenção de morrer. A garota fica mais tranquila. Então, ele começa a transmitir sua mana para a criatura. Logo em seguida, ele se vê afundando na escuridão do mar. Mas, quando menos espera, é levado para uma vila coberta por chamas. Diversas pessoas foram mortas enquanto a gata atacava esse vilarejo. Ao ver a gata destruindo tudo ao redor, pede que ela pare. Ao mirar para o garoto, ela fala que precisa eliminá-lo ali mesmo, pois, se for morto, também morrerá na vida real. Percebendo que ele finalmente resolveu lutar a sério, diz que precisa eliminá-la para sobreviver. Ao partir para cima, é ferido de propósito. Ela pergunta o que ele está fazendo. Tudo o que Akira precisava era eliminá-la. Akira não vai matá-la, e sabe que ela também não quer eliminá-lo. Mesmo ela dizendo que é um monstro, Akira não se importa. Pergunta se existe alguma regra que diga que monstros precisam matar outras raças. Ela responde que não há regra. É apenas puro instinto. Ter inteligência ou não muda esse fato. Akira entende que ela está cansada de fazer isso, então pede que pare. Vai cuidar dela. Garantirá que ela nunca mais cause destruição como essa. Depois de muito esforço, Akira conseguiu domesticar a garota e ela fica em seu colo. Ao voltar ao mundo real, Akira pergunta se está tudo bem. Então corre para ver como está a gata. Ao tocá-la, o brasão do pacto finalmente é convertido. Ao ficar dourado, mostra que a alma de ambos está conectada. Ela explica que desenvolveu um interesse em ver até onde a vida de Akira a levará. Akira conta com ela e a chama de Noite. A gata gosta bastante do nome. Como seu mestre, Akira, ela jura lealdade a ele até o fim da vida. Atrás está Amélia, que se apresenta à gata. Como amiga do mestre, Noite diz que ela também é sua amiga. Logo em seguida, a saída aparece como um círculo mágico. O labirinto reconhece que ela não é mais a chefe do andar. Akira gostaria de prosseguir e pergunta se ela consegue se mover. Ela responde que a saída não desaparecerá até ser usada e gostaria de descansar um pouco. Akira decide aceitar, já que outros monstros não entram na sala do chefe. Amélia pergunta se podem conversar entre si, e Noite concorda, já que é uma boa hora para todos se conhecerem melhor. Akira percebe que ela relaxou de forma repentina. A cena corta para o herói que está impressionado com a cidade chamada Yamato. Nos é explicado que ela foi fundada há muitos anos pelo antigo herói. Todo mundo gosta muito do local, e as roupas são ótimas. Satou e seus amigos estão aproveitando bastante o lugar, já que fazia tempo que não comiam algo tão gostoso quanto isso. Logo depois, Satou decide conversar com todos a respeito do que farão, já que precisam de dinheiro. Um deles dá a sugestão de se tornarem aventureiros. Após resolver esse problema, Satou explica que precisam saber mais sobre esse mundo. Precisam ir atrás de livros e perguntar às pessoas. Satou acha que a maneira mais fácil de voltar para o mundo original é derrotando o Lorde Demônio. O rei e a princesa os invocaram, então devem saber como mandá-los de volta. Se conseguirem se tornar verdadeiros heróis, poderão negociar com eles. Mas percebem que o restante dos colegas está no palácio e o garoto concorda. Quando reunirem dinheiro e informações suficientes, partirão imediatamente para o continente demoníaco. Mas um deles acha melhor se juntar com Akira primeiro. É alta a chance de se encontrarem com ele se permanecerem neste local. A sua habilidade de intuição diz que ele é muito mais forte do que todos eles. Seria perigoso desafiar o Lorde Demônio sem ele. Seria perigoso desafiá-lo nesse momento. Um deles acha que isso não pode ser feito, já que ele pode ter eliminado o comandante.
A Zahina diz que isso não é verdade, as mentes de todos foram controladas. A garota acha que ele deve ser bem excluído, já que nunca falaram com eles. Satou acha que não vai dar certo. São colegas desde o jardim de infância, e ele ainda não o cumprimenta de forma natural. Todos sabem que ele não gosta de trabalho em equipe. A Zahina sabe disso porque esteve perto dele esse tempo todo. Satou sabe que apenas a espada sagrada do herói pode matar o Lorde Demônio. Nesse caso, a cooperação dentro do grupo se torna importante. Akira não vai ligar para isso, já que há uma diferença de poder entre eles. Só deveriam pensar em formar uma equipe com ele quando forem fortes iguais. A Zahina concorda. Satou decide que vão ficar no local, mas somente enquanto os monstros da área forem inimigos adequados aos seus níveis. Ele pergunta para saber se pode ser assim e todos concordam. Somos levados para o passado de Amélia, onde ela foi traída pelos seus companheiros. Mesmo tentando correr, acabou sendo acertada por uma flecha e caindo no chão. Ela perguntou o motivo de estarem fazendo tudo isso, mas ninguém explicou. Não querendo ser morta, quebrou uma parte do penhasco e caiu em um riacho. Assim, foi levada numa praia e engolida por um slime. Quando voltou a si, um garoto chamado Akira estava com ela. Ao contar para Akira o que aconteceu, ele fica surpreso, mas quem está mais surpresa é a gata, já que os slimes não costumam comer pessoas. No entanto, Amélia é grata a ele. Graças a esse slime, conseguiu se encontrar com Akira. Akira acha melhor que ela volte para a terra natal e corrija as coisas. Mas ela não quer fazer isso. Não tem mais um lar para onde voltar. Akira entende que é família, e por ser família, pode haver um jeito de consertar as coisas. Akira explica que também tem uma irmã. Akira lembra do passado com sua irmã, quando trabalhava para ajudar em casa. Mas ela não concordava com isso. Seu irmão perdia noites de sono para que pudesse dar tudo o que ela queria. Mesmo assim, a mãe de ambos pedia para que se dessem bem, e os dois sempre foram muito próximos. Ao voltar para o tempo atual, Akira explica à garota que ter brigas entre familiares é algo normal. Akira quer voltar para o seu mundo, mas antes precisa resolver algumas coisas neste. No outro mundo, não era notado por ninguém, e até faz sentido a habilidade de se ocultar. Mas uma pessoa o notou e fez com que se tornasse forte. Ainda assim, um homem o notou e o ensinou como sobreviver nesse mundo. E os canalhas que o assassinaram, ele ainda estaria vivo se não tivesse se envolvido com eles. Não vai voltar para casa até conseguir sua vingança. Mas ele acaba se descontrolando, e por sorte seus amigos o ajudam a voltar ao normal. Todos conhecem Soran. Entre os cavaleiros comandantes, ele é bastante famoso. Logo em seguida, Akira deseja sair logo desse local. Se cada um for para o seu lado, irão se reencontrar. Sabe que se Akira ou Noite morrerem, ambos morrerão. Amélia quer ir para onde Akira for, e ele concorda. Então, todos entram no círculo e são levados para Forest, a terra dos elfos. Eles foram levados para um local bem diferente. No entanto, Amélia não queria ir para essa terra de jeito nenhum. De repente, estão prestes a serem atacados, mas Akira consegue ver a tempo e aparece nas costas do garoto. Ao levá-lo para baixo, ele fica irritado ao ver uma traidora e diz que não há espaço para ela. Quando iria falar mais, Akira o desmaia, e aparecem ainda mais elfos junto com a irmã de Amélia. Essa pessoa é Kikilia. Diz que Amélia vai pagar pelos seus crimes contra ela, e a garota é chamada de Filha da Praga. Akira percebe que essa família realmente é bem complicada. Revelam-se mais detalhes sobre o passado da garota, mostrando que ela sempre foi menos notada do que sua irmã, Kilika, aquela que enfrentava várias pessoas sem dificuldade alguma. Mesmo achando a irmã admirável, todos pediam para que Amélia não se sentisse triste. Ela ainda era a líder de sua nação, mas carregava o peso de saber que nunca foi tão forte quanto Kilika. Tudo muda quando chega a notícia de que seu noivo deseja cancelar o casamento, o que causa um enorme abalo em seu coração. Amélia apenas diz, com voz trêmula, que não é ela quem decide isso e que o rapaz deveria falar diretamente com seu pai. Nesse instante, Kilika surge pedindo que a irmã acate o pedido do rapaz. Como sempre, Kilika a acusa de ser filha da praga, justificando que por esse motivo as pessoas nunca gostaram dela. Em um certo dia, ao voltar para casa, Amélia é expulsa pela própria irmã, enquanto o povo passa a chamá-la de filha da praga, e afirma que alguém assim jamais poderia herdar o trono. No presente, Amélia continua sem reação. Diz que está de partida e que não há razão para começarem um confronto. Mas a outra garota afirma que jamais deixará uma criminosa como ela escapar impune. O protagonista intervém, pedindo para que não fale com Amélia daquela maneira. Kilika o encara com desdém e pergunta quem ele pensa que é para defender uma bandida.
Ele responde friamente que é apenas um assassino de passagem e que conheceu Amélia por acaso. Ao perceber que um de seus homens foi ferido, Kilika decide que a garota merece mais do que a morte, e sua lista de crimes, segundo ela, só aumenta. Akira pergunta se ela realmente está chamando Amélia de criminosa e o que ela teria feito. Kilika responde que sua irmã lhe deu uma poção de veneno disfarçada de cura. Amélia tenta explicar, aflita, que era realmente uma poção curativa, mas ninguém lhe dá ouvidos. Kilika se volta para Akira e pergunta se agora ele entende a situação, agradecendo ironicamente por ter trazido uma criminosa. Quando se aproxima dele, Kilika usa sua habilidade de hipnose para tomar o coração do garoto. Amélia, desesperada, pede que ela peça desculpas e desfaça a hipnose o quanto antes, dizendo que a vontade de agir deve vir do próprio Akira e que mudar isso é um erro terrível. Kilika a encara e pergunta se ela quer apagar o que fez com ela. Akira pede que ambas se acalmem e revela que o feitiço não o afetou. Noite explica que pessoas com níveis muito elevados não são atingidas por aquele tipo de magia. Kilika se irrita, incomodada com o fato de alguém como Akira ser mais forte que ela. Ele, por sua vez, não se importa, só quer que ela retire as acusações falsas contra Amélia, pois não acredita que ela seria capaz de algo tão desprezível. Furiosa, Kilika ordena que seus homens ataquem Amélia e Akira. No momento em que ativa seu poder, um homem surge ordenando que parem. O pai das garotas aparece exigindo explicações. Kilika entra em choque, sem imaginar que ele voltaria tão cedo da inspeção. O homem diz que precisou regressar e agora quer entender o motivo de tanta confusão. Alguns soldados tentam defendê-la, dizendo que ela não fez nada. O pai, porém, sabe que ela usou hipnose e manda que desfaça o feitiço imediatamente, avisando que a punição virá depois. Aproximando-se de Akira e Amélia, pede desculpas pelo comportamento da filha e admite que foi covarde atacar os dois contando com a vantagem de seus homens. Em seguida, solicita que Akira deixe o local o quanto antes. O garoto não entende o motivo, mas Amélia tenta explicar que foi por causa dele que o pai retornou. Ainda assim, o homem afirma que não importa o motivo, outras raças não devem atravessar suas terras. Amélia decide ir embora com Akira, mas o pai não permite. Diz que um dia ela herdará o trono e governará aquele reino. Akira afirma que ela tem o direito de decidir o que quer fazer, mas o homem pede que ele se afaste do assunto. Sem precisar responder, Akira percebe a irritação crescente do rei, que o alerta para se defender se for necessário. Logo depois, um dos homens feridos desperta, reconhecendo que foi Akira quem o atacou, e propõe um duelo. Kilika aceita lutar em nome dele. Segundo a tradição dos elfos, o duelo deve acontecer sob a árvore sagrada e o vencedor terá a palavra final. Amélia pede desculpas por tê-lo envolvido nisso, mas Akira diz que não há problema e pergunta o que significa filha da praga. A garota explica que, na lenda dos elfos, se entre gêmeos um não se parecer com os pais, será uma criança amaldiçoada que trará calamidades à terra. Noite recorda que essa crença foi esquecida há muito tempo, mas Amélia lamenta não ter o mesmo cabelo nem os mesmos olhos dos pais. Noite pede que não fique triste, lembrando que sua irmã faz tudo aquilo apenas para provocá-la. Akira sempre achou os olhos e o cabelo de Amélia belos, e ela pede que ele tenha cuidado, pois conhece bem a força de sua irmã. Mesmo sofrendo, ainda sente orgulho de Kilika. O pai só deseja que ela cumpra seu papel como parte da realeza, enquanto Kilika promete encerrar tudo rapidamente. Akira pergunta se pode se descuidar e eliminar a garota, mas Amélia o incentiva a dar o melhor de si, decidida a vencer o duelo para reconquistar a confiança do pai. Quando Kilika avança, Akira desvia com extrema facilidade e surge atrás dela sem eliminá-la, apenas por escolha própria. Irritada, ela pergunta se ele realmente pensa que vencerá com tanta facilidade. Akira pede que desista, mas a garota lança uma magia poderosa que ele evita sem esforço. Kilika dispara vários ataques, mas Akira desvia de todos, e ao notar lágrimas nos olhos dela, pergunta o motivo. Apesar do riso nervoso, ele percebe a tristeza escondida por trás daquele sorriso. Aparece atrás dela e pede que pare. Kilika recusa, furiosa, dizendo que nunca fará as pazes com quem tirou tudo que era seu por direito. Ela ataca com toda a força, mas Akira continua esquivando-se com leveza. Então, a cena nos leva ao passado, quando ambas eram inseparáveis, até descobrirem que o poder sacerdotal de Amélia poderia salvar o mundo. A partir desse dia, Kilika sentiu o abandono das pessoas e se rebelou. Um dos elfos surge com uma flor purificadora e a usa para dissipar os efeitos da magia,
fazendo todos voltarem ao normal. Kilika percebe que seu encanto desapareceu e sente que, no fim, perderá novamente. Usando todo o seu poder, ela lança um golpe devastador. Akira entende que, se desviar, muitas pessoas morrerão, então invoca o poder das sombras para conter o ataque. Ao ver que ela poderia morrer, ele absorve a energia de volta e a desarma, lançando-a ao chão. Quando as pessoas se aproximam, Kilika pergunta se vieram rir dela. Akira responde que ninguém a odeia. Desesperada, ela exige sua execução. Mas o pai não permite, e diz que, se houver punição, ele a cumprirá em seu lugar. Afirma que Amélia nunca tirou nada da irmã, e sim ele, como pai. Por fim, decide remover o feitiço de esquecimento e revela o passado ao garoto. Kilika sempre treinou, mas um dia, ao ir para a masmorra, uma mulher lhe ofereceu algo que aumentaria seu poder, e ela aceitou. Quando chegou ao terceiro andar, uma horda de monstros passou a persegui-la. Incapaz de derrotá-los, precisou fugir, e foi nesse momento que seus companheiros chegaram. Aquele dia marcou a morte de Liam. O sentimento de culpa quase destruiu a mente de Kilika. Por causa disso, usou um feitiço de esquecimento na própria cabeça. Felizmente, Amélia recorreu à magia da criação para resolver a situação. Naquele mesmo dia, ela deu origem a 2 novas habilidades mágicas: gravidade e ressurreição. Com o tempo, compreendeu que Kilika deve ter acreditado que todos haviam lhe virado as costas. Mas, na verdade, não foi bem assim. Não era apenas pelo surgimento da sacerdotisa, e sim porque Kilika era a única que desconhecia toda a verdade. O ambiente ficou carregado de tensão, temendo que ela descobrisse tudo. Se Kilika tivesse mostrado ser digna da realeza durante aquele duelo, poderia ter mantido o orgulho sem recorrer à hipnose. Akira pensou que, com a força dessa confiança, talvez conseguisse revelar a verdade a ela. O garoto perguntou se o feitiço realmente fora usado, e o homem confirmou. Contudo, acabou tendo que contar aquilo de uma forma inesperada. Explicou que sempre quis afastar as 2 irmãs, fazendo com que o ódio de Kilika aumentasse cada vez mais. Por isso, havia ajudado a exilar Amélia. A garota percebeu que sua habilidade de nada adiantara. O pai então explicou que, ao ser ressuscitado, uma folha da árvore sagrada entrou em Liam, tornando-o imune à hipnose. Durante todo aquele tempo, ele observou o esforço da garota e, por isso, conseguiu impedi-la. Sentindo o peso do arrependimento, Kilika pediu desculpas e abraçou a irmã. Amélia, com ternura, disse que ela sempre foi incrível e melhor em tudo, pedindo que não se culpasse mais por aquele drama. De repente, várias pessoas apareceram para auxiliar Kilika. Liam contou a Akira que todos a admiravam, mesmo sem um encanto. Akira entendeu que o rapaz aproveitou o momento para expressar o amor que sentia por ela. Quando a noite chegou, o pai organizou uma festa em homenagem a Akira e Amélia. Curioso, o homem quis saber para onde ele levaria sua filha. Akira respondeu que pretendia seguir para o continente dos Homens-Fera. Seu familiar comentou que aquele era o lugar ideal para forjar e aprimorar novas armas. Mais tarde, os 2 foram até um local afastado, onde Amélia decidiu que acompanharia Akira em qualquer caminho que escolhesse. Ele concordou, percebendo que não havia muito mais a discutir. A história então se desloca para o grupo de heróis que, após derrotar os monstros mais poderosos do território, percebeu que já não havia como continuar evoluindo. Assim, decidiram partir em busca de novas aventuras, certos de que em breve reencontrariam Akira. Agora, o próximo destino era o Reino dos Homens-Fera. E assim se encerra o 4º episódio. O narrador convida o público a deixar o like, inscrever-se no canal e promete reencontrar todos na próxima semana. Logo depois, as coisas voltaram ao normal. O protagonista decidiu partir, mas o pai da garota resolveu que alguns de seus homens o acompanhariam para protegê-lo. Naquela região, era comum as pessoas se sequestrarem umas às outras, e o homem havia acabado de retornar de uma inspeção sobre o assunto. A garota comentou que Akira era muito forte e acreditava que ele ficaria bem. O pai respondeu que era natural que os pais se preocupassem e que, se pudesse, até ele iria junto com eles. Todos desejaram acompanhá-lo até o porto, mas Akira não queria companhia alguma. Durante o trajeto na carruagem, ele observou os demais e perguntou a si mesmo o motivo de Noite ter ficado tão calada perto daquele homem. A gata explicou que, em muitos lugares, demônios e monstros não eram aceitos e pensou que, se não tivesse se comportado direito, só teria causado problemas para ele. Por todo aquele tempo, havia fingido ser um gato comum para evitar suspeitas. Akira quis saber se aquilo tinha relação com o Lorde Demônio, e ela confirmou que sim, embora não tivesse intenção de traí-lo.
O garoto pediu então que, no dia em que enfrentasse o Lorde Demônio, queria que Noite permanecesse ao seu lado. Ela respondeu que ainda pensaria a respeito, mas o Lorde Demônio parecia interessado em conhecê-lo. A garota imaginou que talvez ele quisesse ser amigo de Akira, e Noite achava que essa hipótese fazia sentido. O que Akira fizera na última batalha certamente chamara a atenção do Lorde Demônio, pois ninguém mais usava magia das sombras, e ele ainda conseguira se envolver completamente com ela. Akira recordou que aquilo acontecera no calor do momento, movido pelo medo de ver a sombra engolir Kilika. Noite considerou esse fato ainda mais impressionante e pensou que aquele poder poderia ser chamado de Vestido das Sombras. De repente, Akira sentiu a presença de alguém e pediu que parassem a carruagem imediatamente. Logo em seguida, bandidos surgiram à sua frente e ordenaram que colocasse a corda em volta de si. Ao notar a cor dos cabelos da garota, perceberam que ela era uma princesa e imaginaram que o chefe Graham ficaria muito satisfeito com tal presente. Antes que percebessem, Akira os derrotou desacelerando o tempo. Após vencê-los, mandou que fossem amarrados e perguntou se o tal Lord Graham era o responsável pelos sequestros. Um elfo entre os inimigos respondeu que já ouvira falar de um membro da realeza chamado Graham, residente em Uruk, a maior nação dos povos fera. Akira pediu que retornassem e levassem os prisioneiros, dizendo que encararia a escola mais tarde. Depois de longa caminhada, chegaram ao porto. Ele decidiu que treinaria mais para subir de nível, acreditando que nada seria exagero para conseguir vingar o comandante Saran. Noite lembrou que havia um labirinto na cidade portuária, um bom lugar para aumentar o nível. Mesmo assim, sabiam que a viagem demoraria, e o melhor seria descansar o quanto pudessem. A garota sentia-se feliz por embarcar em um navio pela primeira vez. Ao olhar para trás, notou que Akira não parava de ler. Ele explicou que pedira ao pai dela um livro para se distrair durante a viagem. Quando pisaram em terra firme novamente, perceberam que apenas humanos faziam o trabalho pesado. Ao avançarem mais um pouco, alguns homens fera surgiram e exigiram que deixassem a mochila e a elfa para trás, mandando que ele desaparecesse. Akira reagiu rapidamente e, com golpes precisos, deixou todos cegos. Agiu assim para não chamar atenção, embora sem querer, várias pessoas o olhassem assustadas. Mesmo assim, o medo maior era voltado para a Noite, pois gatos pretos eram temidos e desprezados naquele continente. Ao chegarem à estalagem, Akira escolheu um quarto com 2 camas, para que cada um tivesse o próprio espaço. A garota achou melhor que ficassem em uma só cama, já que era grande o suficiente para ambos. Noite percebeu o clima entre eles e resolveu deixá-los sozinhos, saindo para passear durante a noite. Akira deitou para dormir e a garota foi tomar banho. Depois deitou-se ao lado dele, o que o deixou visivelmente envergonhado. Quando amanheceu, Noite voltou e perguntou o que haviam feito durante a noite, mas logo cortou o assunto e disse que precisavam se arrumar, pois tinham uma visita marcada. Chegando ao local, apresentou o garoto a um ferreiro. O homem explicou que fora chamado pelo pesadelo de Adlea e que não tivera escolha. A garota havia sugerido que ele viesse para aquele continente, por ser considerado o melhor ferreiro do mundo. Akira se apresentou e também apresentou Amélia. Ao examinar as armas dele, o ferreiro percebeu que havia algo estranho. Eram excelentes, mas estavam muito gastas. Disse que poderia consertá-las facilmente com bons materiais, embora, se fossem usadas de modo errado, se deteriorariam rapidamente. Akira solicitou 20 armas, o que levou o homem a supor que ele fosse um assassino. Noite explicou que ele podia até ser ferreiro agora, mas antes fizera parte do grupo do último herói. Em seguida, o ferreiro entregou uma lista de materiais necessários para reparar a espada e forjar novas ferramentas, além de uma estimativa de custo. Depois, levou a arma para examiná-la com mais cuidado. Akira perguntou como poderia conseguir os itens, e Noite explicou que todos eram encontrados nas masmorras. O que fosse útil ele deveria guardar, e o restante poderia vender para conseguir dinheiro. Amélia decidiu visitar Crow, e Akira pediu que ela fosse acompanhada para garantir sua segurança. A cena então mudou para Aélia, que foi conversar com o garoto. Ela lembrou que o antigo grupo do herói não havia conseguido derrotar o Lorde Demônio, e que apenas o herói e um homem fera haviam voltado vivos. O garoto afirmou que ela podia criticá-lo e repreendê-lo por ter abandonado um companheiro, mas Aélia esclareceu que não estava ali para julgá-lo. Explicou que ambos sobreviveram porque eram fortes. Ele quis saber o motivo da visita, e ela respondeu que desejava aprender a lutar. No entanto, naquele momento, ele não queria mais aprendizes,
pois nenhum dos que teve suportou a pressão e todos fugiram. Amélia garantiu que não fugiria e que desejava aprender com ele, pois queria permanecer ao lado de Akira. Ainda assim, o abismo entre a força dos dois era imenso e as coisas não poderiam continuar daquele jeito. Ela precisava ficar mais forte. Akira recordou que Noite havia dito apenas que iria forjar a arma e nada mais. A gata pediu que ele parasse de chamá-la de Pesadelo de Adleia, mas ele respondeu que não via motivo para isso, já que ela havia destruído aquelas terras. Amélia quis saber a razão daquele apelido, e Noite decidiu explicar. Contou que, há um século, Adleia fora a cidade mais próspera da região, até que o Lorde Demônio a enviara numa missão para atacá-la, em resposta à invasão do território demoníaco. Tudo o que precisava fazer era emitir um aviso aos líderes locais, mas naquele dia deixou que os instintos demoníacos tomassem conta de si. Consumida pela destruição e pelo desejo de matar, perdeu o controle. Não havia necessidade de ter ido tão longe. Desde então, o povo fera passou a chamá-la de Pesadelo de Adleia, e os gatos pretos se tornaram símbolos de medo naquela cidade. Ela acrescentou que nunca mais repetiria aquilo enquanto estivesse sob o comando de seu mestre. Já não era mais a mesma, e aceitava qualquer repreensão. Agora, como familiar de Oda Akira, não podia oferecer a própria vida em sacrifício. Crow não guardava rancor, mas se recordava da conversa que tiveram no passado. Sempre soubera que ela fora uma das servas do Lorde Demônio, e se ele quisesse eliminá-la, poderia fazê-lo. Contudo, ele jamais tomaria tal atitude, pois compreendia que ela não passava de uma ferramenta usada pelo Lorde Demônio. Mesmo assim, não havia sido Noite quem eliminara a irmã dele. Crow explicou que, naquele dia, sua irmã apenas tentara ajudar as pessoas que estavam presas. O líder da cidade, tomado pelo pânico, acabou reagindo de forma brutal e matou todos que estavam diante dele. Sem hesitar, tirou a vida de inocentes apenas para proteger seus próprios interesses. O homem responsável pela morte da irmã de Crow era o verdadeiro alvo de sua vingança. De volta ao presente, Amélia perguntou se ele havia conseguido se vingar. Crow respondeu que não, afirmando que sua irmã jamais gostaria que seguisse esse caminho. Amélia demonstrou pena, mas ele logo deixou claro que não queria compaixão. A garota explicou que não sentia pena dele, e sim da irmã. Disse que ele usava a memória dela como desculpa para fugir. Crow quis entender o que ela queria dizer com aquilo. Amélia explicou que ele imaginava por conta própria o que sua irmã sentiria e se escondia atrás disso, acreditando que era respeito, quando na verdade estava apenas fugindo do mundo e de si mesmo. Crow perguntou o que ela realmente sabia sobre ele. Amélia respondeu que compreendia o que significava virar as costas para si mesma, acreditando estar fazendo algo por outra pessoa. Contou que também fizera o mesmo e que, por sorte, Akira a fizera perceber o quanto estava errada. Mesmo assim, Crow disse que queria que ela fosse embora. A cena então mudou para Akira, que se lembrava do aviso de Noite sobre o acesso ao labirinto ser restrito conforme o nível do aventureiro. Ele sabia que seria um trabalho difícil e, por isso, decidiu ocultar sua presença. De repente, um ataque começou na cidade, mergulhando tudo em caos e desespero. Amélia tentou ajudar, mas suas forças não eram suficientes e ela pediu à Noite que protegesse todos. Durante o tumulto, Amélia reconheceu uma jovem entre os atacantes. Era a mesma garota que, tempos atrás, lhe dera o remédio para sua irmã. Decidiu se apresentar, e a garota revelou seu nome, Aurum. Disse que o Lorde Demônio havia ordenado que poupasse apenas Amélia. Enquanto enfrentava diversos monstros, Akira recebeu a notícia de que Amélia fora sequestrada e levada para o labirinto. Sem pensar duas vezes, ele partiu para resgatá-la. Ao se deparar com uma espessa névoa, concentrou toda a sua energia e conseguiu dissipá-la completamente. No instante seguinte, seu corpo cedeu ao cansaço e ele desmaiou. Antes de perder os sentidos, percebeu em seu coração um sentimento profundo, semelhante ao amor que se tem por alguém da própria família. E assim chegava ao fim mais um episódio da sua jornada.